É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória na tua vida, diga amém. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Outra versão diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos, o tema da festividade fala de preparação. O tema da festividade nos exorta a buscarmos estar preparados. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. O Senhor moveu o nosso coração e nos impulsionou a falar sobre este momento vindouro em que estaremos presentes todos aqueles que formos encontrados, nos preparando para nos encontrar com o Senhor Jesus. Não importa qual seja a linha teológica, não importa em que você acredita como o momento em que Jesus irá voltar, porque você pode ser um pré-tribulacionista e pode acreditar que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Você pode ser um meso-tribulacionista, você pode acreditar que Jesus vai voltar no meio da tribulação, você pode ser um pós-tribulacionista, você pode acreditar que Jesus vai voltar após a tribulação. Não importa o momento, o que importa é que Jesus encontre você se preparando para se encontrar com Ele. E após esse momento em que Jesus voltar, Ele irá nos levar para este evento que Paulo relata em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que se chama Tribunal de Cristo. E pela boca de Amós, irmãos, Deus ordenou que Israel se preparasse para o encontro com Ele. Aí talvez alguém tenha entrado aqui nos últimos 3 dias, na quinta, na sexta, ontem, e entrou aqui também hoje, e talvez alguém esteja se perguntando por que uma igreja do tempo da graça está adotando como tema um livro do Antigo Testamento, uma exortação que é feita para Israel. Primeiramente, nós estamos usando esse tema porque o servo de Deus orou e Deus colocou no seu coração esse tema para a festividade. E nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus. Segundo, eu quero que você abra a sua Bíblia, porque é manhã de ensinamento, é manhã de consultar as Escrituras, é manhã de você não apenas ficar olhando aquilo que o pregador ou o ensinador fala, mas é manhã de você consultar aquilo que está sendo dito e confrontar com as Escrituras. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, do versículo 15 e 16. Paulo vai dizer o seguinte, vai escrever o seguinte aos Gálatas: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando eu leio esse texto que está no Novo Testamento,
eu entendo que a igreja e Israel têm a mesma marca identificadora, que se chama Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que Deus dava sobre medida, sobre os profetas, que deu sobre Amós, que exortou para que Israel se preparasse para encontrar com o Senhor seu Deus, é o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo Espírito que está em você. E esse Espírito, ele nos exorta a nós nos prepararmos para encontrarmos com o nosso Senhor, nosso Deus. Porque Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Nem a sua religião, nem a sua posição, nem o seu cargo, nem o seu nome tem virtude alguma diante do fato de que você e eu devemos ser novas criaturas e nos portarmos como uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra. Qual regra, pastores? A regra de ser uma nova criatura. A todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Porque o Israel de Deus não é aquele país que está lá no Oriente Médio. O Israel de Deus não é aquela nação. O Israel de Deus não é aquele território. O Israel de Deus são todos aqueles que andam em novidade de vida, que andam como nova criatura, que andam honrando a presença do Espírito Santo na sua vida e estão aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa expressão, irmãos, Israel de Deus, Paulo estava aplicando ao recém-constituído povo de Deus, que naquela época estava muito próximo dos dias que Jesus foi crucificado, foi morto, ressuscitou e apareceu novamente para os discípulos e prometeu que ele derramaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado, e a igreja primitiva foi formada, e então o Evangelho passou a ser pregado, passou a ser anunciado, passou a ser expandido, e passou a ser alcançado por todos os povos gentios que não eram de Israel. Há mais ou menos 2000 anos, esse povo foi recém-constituído, e hoje ele está aqui reunido para adorar e exaltar o nome do Senhor. E quem é esse povo? Se chama igreja. E essa igreja que está aqui reunida, irmãos, não importa se em pequena quantidade ou em muita quantidade, o que importa é que com aqueles que estão aqui, Deus tem algo a tratar nesta manhã. Essa igreja, assim como Israel, também deve se preparar para encontrar com o Senhor. Porque não deve ser de qualquer jeito. Nós não vamos nos encontrar com o Senhor de qualquer jeito. Eu vou bater nessa tecla aqui durante todo o ensino. E vou chover no molhado, porque isso já vem sendo dito desde quinta-feira, quando o pastor Sebastião pregou e disse que para nós termos uma vida onde nós vamos nos encontrar com Deus, nós precisamos ter uma vida de palavra e de oração. Na sexta-feira, o jovem veio e trouxe uma palavra do trono da graça, onde ele deu aquela maravilhosa explicação sobre o fato de que Jesus deixou o lenço dobrado como um sinal de que ele vai voltar. Ontem, a pregadora vem e prega sobre as 10 virgens e nos exorta ao fato de que nós não venhamos a nos comportar como loucos, mas sejamos prudentes, sejamos vigilantes, estejamos preparando para o encontro com o Senhor Jesus. Então não vai ser de qualquer jeito. E o fato de que não vai ser de qualquer jeito
me faz lembrar de que quando Paulo ensinou que a igreja vai comparecer ante o tribunal de Cristo, eu entendo que no tribunal de Cristo, aquele que conhece todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas, aquele que sonda os corações, aquele que examina os corações, aquele que perscruta, aquele que esquadrinha, aquele que está no controle de todas as coisas, ele vai nos julgar, missionária Raquel, por tudo aquilo que nós vamos fazer bem ou mal feito por meio do corpo. Não é um tribunal para nós comparecermos e sermos salvos ou condenados, irmãos. É um tribunal onde nós vamos comparecer já salvos. É o tribunal onde nós vamos comparecer já com a salvação garantida. Mas isso não me dá o direito de achar que pelo fato de que a Bíblia me ensina que eu fui salvo pela graça, eu posso andar, pastor Sardinha, de qualquer jeito, relaxadamente, de maneira vaidosa, de maneira soberba, pensando que Deus tem que aceitar o meu louvor, Deus tem que aceitar a minha pregação, Deus tem que aceitar o meu trabalho, Deus tem que aceitar o meu compromisso com a igreja de qualquer maneira, porque afinal de contas é para Deus, irmãos. Ora, se é para Deus, então a Ele a honra, a glória, o poder e o louvor, e tudo de melhor que eu e você possamos dar. E se não é de qualquer jeito, também nós devemos entender que esta igreja, ela não vai ficar perfeita, ou seja, essa igreja, ela não vai estar preparada no dia que o Senhor Jesus voltar. Porque aqui na terra não existe igreja perfeita. Não existe igreja pronta. Igreja perfeita só na glória. Igreja pronta só na glória. Mas Jesus vai pegar um povo, uma igreja que estiver se preparando para encontrar-se com Ele. Por isso que Amós escreveu: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Senão Amós teria escrito, olha, Israel, esteja preparado. Não, prepara-te. Preparar significa pôr em condições adequadas. Preparar significa aparelhar. Preparar significa arrumar. Ou seja, enquanto você está se preparando, você está buscando a excelência. Enquanto você está se preparando, você está buscando a perfeição. Enquanto você está se preparando, você está buscando estar na posição que Deus quer que você esteja. E isso, irmãos, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que nós não vamos estar preparados, nós não vamos estar prontos, porque se nós acharmos que Jesus vai buscar uma igreja que está somente preparada, nós podemos passar a reproduzir isso, podemos passar a pregar isso de uma forma tão contundente que, pastor Sardinha, nós vamos entrar num período de avivamento, onde, segundo aquilo que o Senhor tem falado nos últimos dias, essa igreja vai se voltar para a palavra, essa igreja vai se voltar para a oração, essa igreja vai se voltar para a busca ao Senhor. E nesse avivamento, o livro de Atos, pastor Sebastião, diz que Deus, Ele há de acrescentar à igreja o número dos que hão de ser salvos. Se nós perseverarmos na palavra, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai acrescentar a este lugar
o número dos que hão de ser salvos. Irão entrar por essas portas o bêbado, a prostituta e o drogado. E se nós começarmos a anunciar que Jesus vai buscar apenas a igreja que está pronta, quando essas pessoas estiverem aqui ouvindo isso, elas não terão coragem de se apresentar para aceitar Jesus, porque elas não se sentirão prontas para o retorno do Senhor Jesus. E eu vou provar isso dentro das Escrituras. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, você conhece a história de um homem chamado ladrão da cruz. O ladrão da cruz, irmãos, ele estava preparado para encontrar com Jesus? Estava? Não estava. Mas quando ele estava na cruz, ele disse assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Não vou lembrar não, porque você não está pronto. Não vou lembrar não, porque você não está preparado. Não vou lembrar não, porque você não foi para a igreja quando podia. Foi o que Jesus falou? Não. Quando o ladrão se arrependeu, Jesus disse: em verdade vos digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nenhum de nós que estamos aqui, irmãos, estamos prontos. Nenhum de nós que estamos aqui estamos preparados. Mas isso não quer dizer que nós vamos parar na caminhada. Isso não quer dizer que nós vamos parar de buscar a perfeição. Mas nós vamos continuar nos preparando. Nós vamos continuar nos aperfeiçoando, porque o Senhor Jesus quer encontrar um povo lavado e remido, comprado pelo sangue do Cordeiro, mas que esteja se preparando para o encontro com Ele e está para sempre nos ares, adorando e exaltando o nome dEle com toda a igreja e com os anjos do Senhor. Cada um de nós, irmãos, que estamos aqui, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Tenha certeza disso, porque nós vamos continuar lutando pela nossa salvação. Nós vamos continuar andando conforme a regra de ser uma nova criatura. Nós vamos prestar conta por tudo que nós fizermos, bem ou mal feito, por meio deste corpo que é templo do Espírito Santo. Mas tenhamos a certeza de uma coisa, irmãos, que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, seja no pouco ou seja no muito, seja na igreja pequena, seja na igreja grande, seja com um grande chamado ou com um pequeno chamado, seja, pastor Sardinha, com um pequeno rebanho ou com um grande rebanho, mas nós seremos galardoados, seremos premiados por aquilo que nós fizermos, bem ou mal feito, por meio deste corpo. Você foi chamado para ensinar? Faça bem feito. Você foi chamado para louvar? Faça bem feito. Você foi chamado para tocar? Faça bem feito. Você foi chamado para limpar a igreja, para limpar os banheiros da igreja, foi chamado para ficar na portaria, foi chamado para evangelizar nos ônibus, foi chamado para evangelizar nas sarjetas, foi chamado para evangelizar nos pontos de tráfico de droga. Faça bem feito, porque o dono da obra é Jesus. O dono da obra está a sondar o seu coração, está a ver tudo aquilo que você tem feito, porque quem vai te premiar vai ser Ele naquele dia, quando você e eu comparecermos ante o tribunal de Cristo. Nesse tribunal, irmãos, o assunto não vai ser salvação, porque a Bíblia já nos afirma lá em Romanos capítulo 8, abra comigo, por favor, Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito,
porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação, é um tribunal para galardão, é um tribunal para premiação. Então, permaneça em Jesus Cristo e será salvo. Segundo as palavras do Senhor em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E como salvo, você e eu vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Só que, irmãos, avance comigo até a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e no versículo 8 e 9 também, texto muito conhecido da igreja, diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça por meio da fé, mas ela não é de graça. Ela custou preço de sangue. Ela custou o preço de um sangue inocente, um sangue puro, imaculado, incontaminado, derramado no corpo de um homem que esteve aqui, segundo o texto que o nosso amado irmão presbítero André leu, que o seu pai amou o mundo de tal maneira que enviou este homem para que todos aqueles que nele crescem não fossem condenados, mas fossem salvos. A salvação, irmãos, ela é pela graça, mas ela não é de graça. Então não brinque com a sua salvação. Não brinque com aquilo que Deus colocou de mais precioso nas suas mãos, que foi a vida do seu amado unigênito Filho Jesus Cristo. Porque muitos estão por aí brincando com a salvação pela graça, achando que pode viver de qualquer jeito. Talvez até alguns serão salvos pela misericórdia de Deus no último suspiro. Mas quando comparecerem ante o tribunal de Cristo, vão prestar contas daquilo que fizeram por meio desse corpo, bem ou mal feito. Então, irmãos, nós não podemos comparecer ante o tribunal de Cristo de qualquer jeito. Nós não podemos viver de forma relaxada. Nós não podemos viver de forma relapsa. Nós não podemos viver de forma vaidosa, de forma soberba. Porque o tribunal de Cristo é um tribunal para galardão. E galardão só se recebe, irmão Manuel, quando se apresenta de mão cheia. De mãos vazias, pastor José, ninguém será premiado por nada. Sejamos comprometidos. Sejamos responsáveis. Sejamos tementes ao Senhor, enquanto Ele nos der a oportunidade, o privilégio, a honra de fazer a sua poderosa, santa e gloriosa obra. A recomendação, irmãos, de preparar-se para encontrar com Deus, serve para nós, Igreja do Senhor. Porque nós estamos aqui e sabemos que somos um povo diferente. Somos um povo separado. Somos um povo santo. Um povo que deve andar em novidade de vida. Um povo que deve andar na prática de boas obras. Mas este tribunal de Cristo, ele pode vir também a servir para você que está aqui, que porventura ainda não aceitou Jesus como Salvador e como Senhor.
porque ele pode vir a servir também para você que não aceitou, mas que queira aceitar a Jesus. Para você que se afastou, mas queira se reconciliar com Jesus. Ele pode também servir para aqueles que aceitaram e andam dormindo. E andam como loucos, como foram pregado na mensagem de outra noite. Ela pode servir também para quem aceitou e anda vigilante, e anda prudente, porque sabe que vai estar nesse momento e está buscando todos os dias ter o seu azeite de reserva. E quem se sente preparado, deixa de buscar o que já ganhou e passa a perder. É por isso que nós temos que andar nos preparando. Porque aquele que se acha preparado, ele se acha pronto. E quem se acha pronto, senta na cadeira e não quer fazer mais nada. Fica apenas esperando que os outros venham lhe servir. Mas quando você sabe que ainda não está pronto, você corre atrás do prejuízo, você corre atrás de se aperfeiçoar, você corre atrás de estar no prumo, você corre atrás de estar na brecha, você corre atrás de estar na posição em que Jesus quer que você esteja quando Ele vier buscar a sua igreja. Então, estejamos conscientes e cientes de que Jesus vai buscar uma igreja que está se preparando para se encontrar com Ele. Entrando aqui, então, na parte da mensagem que eu quero falar sobre o tribunal de Cristo, nós vamos falar sobre o preparar, e nós vamos conhecer 3 variantes desse tribunal. Nós vamos conhecer os parâmetros, ou seja, quais serão os padrões pelos quais nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Nós vamos conhecer também as qualidades do juiz, porque muito se fala nos dias de hoje, muito se critica o poder judiciário, muito se critica os juízes da terra, muito se critica as pessoas que têm nas suas mãos o poder de dar a você uma sentença favorável ou desfavorável. Mas você e eu estaremos diante de um juiz que nunca erra, nunca errou e nunca vai errar. Então nós vamos conhecer as qualidades desse juiz. E aí então, por fim, na parte final da mensagem, nós vamos conhecer quais serão os resultados específicos desse julgamento. Porque para uns será a glória de Deus, porque estarão ao lado do Senhor, fazendo a obra muito próximo dele. Mas para alguns haverá constrangimento, porque em alguns textos da Bíblia, o Senhor Jesus diz que para alguns, Ele dirá, para que sejam lançados nas trevas exteriores. Então nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar preparados, nós temos que estar tementes e nós temos que estar buscando a excelência na obra do Senhor. Não importa onde nós estejamos, não importa com quanto nós estejamos, não importa o que nós estivermos fazendo, o importa é que nós saibamos que aquele que vai nos julgar, aquele que vai nos galardoar, aquele que vai nos premiar, Ele está vendo todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os maus e os bons. E isso será levado em conta no tribunal de Cristo. Então, vamos para os parâmetros, vamos para os padrões desse julgamento. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Quais são os parâmetros que serão usados para nós sermos julgados no tribunal de Cristo? O primeiro parâmetro que eu quero falar nessa manhã se chama o parâmetro da graça. Atos capítulo 17, versículo 30 e versículo 31. Mas Deus,
não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aleluia. Aleluia. Nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo e seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos antes de conhecer o Senhor? Não. Seremos julgados pelo parâmetro da graça, porque Paulo diz que Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Isaías diz, em capítulo 43, versículo 25, que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. A nossa vida pecaminosa, a nossa vida desregrada, a nossa vida como velha criatura, ela não é levada em conta para o Senhor, para que Ele não se lembre dos nossos pecados e não nos dê a salvação que nós pedimos a Ele quando aceitamos Jesus como Salvador e como Senhor. Mas a partir do momento em que você fez um compromisso com o Senhor Jesus, não foi com o pastor Sardinha, não foi com o ministério Iaduve, não foi com os obreiros desta igreja, mas você fez um compromisso com Jesus, você entrou na dispensação da graça. E a partir do momento que você entrou na dispensação da graça, o Senhor Jesus está medindo você, está pesando o seu espírito, está sondando o seu coração, está perscrutando o seu espírito, está esquadrinhando a sua mente, para que no dia do tribunal de Cristo, tudo isso seja levado em consideração, para que você seja galardoado por tudo que você tem feito, bem ou mal feito, por meio desse corpo que é templo do Espírito Santo. O primeiro parâmetro é a graça. Porque o Senhor diz que tem determinado um dia em que há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, por meio do varão que veio, por meio do varão que morreu, por meio do varão que ressuscitou, por meio do varão que deu a você a condição de ter a perspectiva da vida eterna ao lado de Deus. Mas Ele não quer que você pegue essa bênção e faça dela aquilo que você bem entender, porque na dispensação da graça, você já está sendo medido, pesado, auferido, para comparecer ante o tribunal de Cristo. O segundo parâmetro, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 5, se chama a motivação. Qual é a sua motivação para fazer a obra de Deus? Qual é a sua motivação para estar ou não estar na casa do Senhor durante os cultos de ensino, durante os cultos de escola dominical, durante os cultos em que o seu departamento não é responsável pela direção do culto? Qual é a sua motivação? Paulo diz o seguinte, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 4, 4 e 5. Perdão, só o versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Você sabe, irmãos, que existe um Deus que está a sondar a cada um de nós. E não somente aqui nessa manhã de adoração. Existe um Deus que está a nos sondar na nossa casa. Existe um Deus que está a nos sondar no nosso trabalho. Existe um Deus que está a nos sondar quando nós estamos adorando a Ele, independentemente de quem está pregando, de quem está ensinando, de quem está cantando ou de quem está ministrando o louvor. Ele vai manifestar
os desígnios dos corações. Porque você faz ou não faz na casa de Deus? Qual é a sua motivação? Qual é o seu incentivo? Qual é a sua perspectiva de vir à casa de Deus para adorá-lo segundo o que diz a Bíblia e que já foi lido nesta manhã, em espírito e em verdade? Ou seja, você está aqui ou vem aqui para prestar adoração a Deus, aquele que merece todo louvor e toda a glória, ou você depende da pessoa que está a ministrar, a cantar, a tocar ou a cantar, para que a sua adoração saia e passe desse teto e chegue à presença dele? E Paulo diz no início do versículo, irmãos, portanto, nada julgueis antes de tempo. Porque tem pessoas, pastores, que deixam de vir porque sabe que o irmão fulano, o irmão cicrano ou o irmão beltrano vai ensinar, vai pregar ou vai cantar hoje ou vai dirigir o culto. Então, ele faz o julgamento antes do tempo. E muitas vezes ele perde a oportunidade de vir e escutar uma palavra que vai ser uma bênção na sua vida, que vai edificar o seu espírito e vai fazer com que ele seja aperfeiçoado na caminhada com o Senhor. Não sejamos juízes de ninguém, irmãos, não julguemos o servo alheio, como Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 4. O nosso papel é de adoradores, irmãos, não é de julgadores. O nosso papel é de estar aqui e prestar a melhor adoração e não de fazer o melhor julgamento, porque quem somos nós? Nós somos dignos de sermos julgados ou indignos. Nós estamos aqui, cada um, seja qual for o pensamento dos senhores e das senhoras a respeito dessa palavra, cada um dos senhores e das senhoras estão aqui, e eu também, porque estou sendo julgado pelo que eu estou falando, estamos sendo sondados pelo Espírito de Deus. E por isso Paulo diz, nada julgueis antes do tempo, porque pode ser que você faça um julgamento leviano, pode ser que você faça um julgamento precipitado e deixe de receber a sua bênção quando você sair daqui nessa manhã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O outro parâmetro se chama conhecimento. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O terceiro parâmetro que eu quero falar nessa manhã se chama o parâmetro do conhecimento. Jesus disse o seguinte: ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Quanto mais você busca conhecimento, quanto mais você busca a sabedoria, quanto mais você busca conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, mais você será cobrado, porque, segundo o texto diz, que quem conheceu, quem soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então você perde quando você não faz. Quantos anos você tem de crente? 5? 10? 15? 30? 40 anos? Quanto o Senhor já tem te dado de conhecimento da vontade dEle? Quanto o Senhor já tem te dado de conhecimento daquilo que Ele espera de você? Quanto o Senhor já tem te dado de conhecimento da sua vontade para a sua vida? Ao que muito se confiou, muito mais se lhe pedirá. Não adianta, irmãos.
você e eu corrermos do chamado. Não adianta você e eu corrermos da palavra. Não adianta você e eu corrermos dos cultos de ensinamento, dos cultos de escola dominical, que são os mais duros, que são os mais rígidos, onde o Senhor fala de uma forma mais profunda, onde o Senhor tem a especialidade de corrigir os nossos caminhos errados, porque muitas vezes alguém deixa de comparecer ao culto da palavra, porque sabe que na palavra ele vai ser corrigido, e aí ele pensa o seguinte: não vou aprender, porque naquele dia eu não vou ser cobrado. Lê do engano. Que ingenuidade, irmãos. Porque quanto mais você está na presença de Deus, quanto mais você está andando com o Senhor, mais o Senhor está te dando conhecimento da vontade dEle. Mas se você não quiser conhecer a vontade dEle pela sua palavra, você vai ficar fazendo, entre aspas, a vontade de Deus, segundo aquilo que você acha que é certo, o que é errado. E ao que muito se confiou, muito mais se lhe pedirá. Porque Tiago diz o seguinte: quem quer sabedoria, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lança em face. Mas quando você pedir, peça crendo que vai ser atendido, porque aquele que pede não crendo que vai receber é como as ondas do mar, que vão e vêm. Então, quando você quiser sabedoria para lidar com alguma situação, quiser sabedoria para continuar caminhando segundo a vontade de Deus, peça a Deus sabedoria, mas dê oportunidade a Ele para te dar sabedoria, crendo que Ele vai dar aquilo que você pede, porque se você pedir, mas ficar sentado lá na sua cadeira, na sua poltrona, do sofá da sua sala, assistindo televisão, negligenciando aquilo que o Senhor tem para entregar para você na sua casa, por meio da palavra, eu creio que você não vai receber aquilo que você está buscando. Quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Mas peça e busque, peça e creia, peça e faça por onde. Porque naquele dia nós vamos comparecer e também esse será um dos padrões, um dos parâmetros para que nós sejamos galardoados. É pelo conhecimento que nós buscamos enquanto nós estivemos aqui nessa passagem terrena fazendo a vontade de Deus. Vamos falar agora sobre as qualidades do juiz desse tribunal. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O juiz do tribunal de Cristo se chama o Senhor Jesus. Ele tem muitas qualidades, mas eu não posso, por causa do tempo, falar de todas. Mas eu quero ressaltar 3. E a primeira delas é que ele é justo. Paulo, quando escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele já no final da sua carreira, ele diz no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E no versículo 8 ele diz o seguinte: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O Senhor, irmãos, é um justo juiz. O Senhor é um juiz que não existe nenhuma prova, não existe nenhuma testemunha, não existe nenhuma desculpa, Pastor José, que nós vamos poder dar a ele para mudar o seu julgamento. Os irmãos têm conhecimento aqui de que eu sou funcionário da justiça, eu trabalho dentro de uma sala de audiência.
E quando eu faço pregão e chamo a testemunha comparece, se senta, eu qualifico a testemunha, e aí o juiz adverte a testemunha e diz o seguinte: o senhor está aqui para dizer a verdade de tudo aquilo que o senhor sabe, ficando ciente que se mentir aqui é crime, o senhor pode ser preso e pode pagar uma multa por isso. E a pessoa diz: tá bom, eu vou falar a verdade. Mas quando a pessoa abre a boca, pastor Sardinha, e começa a falar, você percebe claramente que ali existe mentira. A pessoa se compromete, a pessoa é advertida, a pessoa sabe da punição que ela está passível de sofrer, mas ela não se abstém de mentir, porque o mundo que jaz no maligno está operado e imperado pelo pai da mentira. Mas o tribunal de Cristo, ele será presidido pelo justo juiz. E o justo juiz, quando você for chamado diante dele, não haverá uma testemunha a seu favor. Não haverá a possibilidade, e ele não vai nem advertir você de que você não deve mentir perante ele. Ele simplesmente irá passar a sua vida como um filme diante da sua mente, e você não terá condição de negar aquilo que você fez que foi contrário à sua vontade. Porque esse juiz aqui, ele é justo. Nele está toda a justiça, ele é o sol da justiça. E diante dele nós vamos comparecer como um livro aberto. E não haverá nenhuma possibilidade de nós negarmos aquilo que estará diante da sua onisciência, diante do seu grande conhecimento, diante do Espírito Santo pleno que estará naquele lugar, fazendo com que nós não tenhamos nenhuma possibilidade de nos defender daquilo que nós fizemos mal feito por meio do corpo. Por isso, nós temos que procurar sempre ser praticante de boas obras, porque nós não vamos ser salvos pelas obras, mas nós temos que, como salvo, fazermos boas obras, porque estaremos um dia diante do justo juiz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A segunda qualidade desse juiz está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque ainda Paulo diz o seguinte, irmãos, a respeito desse justo juiz. Ele prometeu que daria a Paulo uma coroa de justiça, mas não somente a Paulo, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. E quem é que ama a vinda do Senhor? É aquele que, quando o Senhor Jesus vier, encontrará fazendo assim, ou seja, buscando se aperfeiçoar para estar na posição e na brecha para se encontrar com Ele. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A segunda qualidade desse juiz é que ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. A palavra rema, a palavra revelada, ela é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela está apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E criatura alguma está encoberta diante dele. Por causa de quê? Por causa da sua onisciência, por causa do seu total conhecimento,
por causa do seu pleno conhecimento, nós seremos galardoados naquele dia, ou não, ou pouco, ou muito, segundo a palavra que nós temos ouvido. Porque Jesus, ele disse lá em João, capítulo 12, versículo 47 e 48, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Mas a palavra que eu tenho pregado, essa o julgará naquele dia. Vamos lá em João, capítulo 12, 47 e 48. Porque, irmãos, a palavra que nós temos ouvido, olha o que Jesus diz. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A palavra que tem sido pregada, a palavra que você tem ouvido, a palavra que você tem ou não tem dado crédito, é que vai ser a balança fiel no dia do seu julgamento. Mas, pastor, o senhor falou que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas vai haver julgamento para os salvos. Vai haver julgamento também para os não salvos, julgamento de obras. Mas os salvos também serão julgados por aquilo que fizerem bem ou mal feito por meio do corpo. E nós seremos julgados, irmãos, pela palavra que nós temos ouvido. Porque Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas no dia do tribunal de Cristo, nós seremos julgados pela palavra que nós temos ouvido. Porque essa palavra, ela tem cortado, ela tem penetrado até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela tem discernido os pensamentos e as intenções do nosso coração. E naquele dia, não adianta você dizer, mas o pastor Sardinha não ensinou, mas o pastor Sardinha não me avisou, mas o pastor Sardinha não me disse. O Espírito Santo está dizendo para você hoje. O Espírito Santo está alertando você hoje. Então, se você não tem vivido de uma maneira que você tenha honrado o chamado, passe a viver a partir desse dia, porque naquele dia você vai prestar conta com o Senhor de tudo aquilo que você tem feito, ouvido, falado e praticado na sua casa. A terceira qualidade desse juiz, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 1 e... Desculpa. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. A terceira qualidade desse juiz é de que ele é incorruptível. Os juízes que estão no judiciário, os juízes que estão nas cadeiras dos tribunais, presidindo os julgamentos, eles podem até ser honestos, mas eles são falhos. Eles podem até chegar um momento em que existe um preço. Não se diz por aí, mas eu vou lá na justiça, mas eu sou morador do Recanto das Emas, aí eu vou contender com o morador do Lago Sul, aí então o juiz vai dar ganho de causa para o morador do Lago Sul, porque ele tem mais dinheiro, ele vai comprar o juiz e ele tem mais poder financeiro. Pode ser até que aconteça, mas não é em todo lugar, irmãos. Mas, Pedro diz o seguinte, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Isso quer dizer que não tem preço. Esse juiz, ele é incorruptível. Ninguém pode comprar a salvação, ninguém pode comprar o galardão, ninguém pode comprar a premiação, porque você não vai chegar lá e não vai dizer, Senhor, olha lá para aquela cartelinha de dízimo lá. O senhor viu lá o meu dízimo lá, como é que era lá, Senhor? Era o maior da igreja. O senhor viu como eu era generoso nas ofertas, Jesus? O senhor viu tanto que eu ajudei na festa da igreja?
O senhor viu o quanto que eu fazia, o quanto que eu dava? Vamos negociar aqui, Jesus, um jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro com Jesus. Esse juiz é incorruptível, irmãos. Você não foi comprado com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Você não foi resgatado da sua maneira vazia de viver, que por tradição você recebeu dos seus antepassados, dos seus pais, a religiosidade. Você não foi comprado com coisas materiais. Você foi comprado com sangue precioso, imaculado e incontaminado do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário. Então não pense que naquele dia você vai poder barganhar, que você vai poder negociar, que você vai poder comprar o seu galardão. Porque esse juiz, ele é incorruptível. Vamos correr, porque eu estou aqui com 50 minutos. Eu acho que eu tenho 1 hora, né, pastor? Vou pregar 1 hora, né? Hã? Então eu estou com 50 minutos. Não adianta olhar para o relógio que eu estou aqui cronometrando. Vamos para os resultados específicos desse julgamento. Nós já sabemos quais são os padrões, nós já sabemos quais são as qualidades do juiz, e agora vamos conhecer quais serão os resultados desse julgamento. Mateus capítulo 25, versículos 21 e 23. Mateus 25, 21 e 23. O 21 diz: E seu Senhor lhe disse: Bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Versículo 23, disse-lhe o seu Senhor: Bem-está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Primeiro resultado, para os aprovados, reconhecimento divino. Entra no gozo do teu Senhor. Está se achando pequeno aqui? Está se achando desprezado aqui? Está se achando que você está numa igreja pequena, quando você gostaria de estar numa igreja grande? Seja fiel no pouco e o Senhor vai te colocar no muito. Para o Senhor não existe igreja pequena. Para o Senhor não existe chamado pequeno. Para o Senhor não existe função pequena. Seja fiel no pouco e o Senhor vai te colocar no muito. O primeiro resultado para os aprovados nesse julgamento, reconhecimento divino. O segundo resultado, posição. Mateus capítulo 20, versículos 26 e 27. Lá diz o seguinte: Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Posição. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. O que a mãe dos filhos de Zebedeu foi pedir para Jesus? Para Jesus garantir o lugar deles. Para Jesus dar uma posição de honra para eles. Mas mãe, irmão, não pede posição de honra para filho, não. Ninguém vai subir grudado na barra da saia da mãe, não. Salvação e galardão é individual. Então faça a sua parte. Então, aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Você quer ser líder? Seja liderado. Você quer ter honra? Honre seus líderes. Honre seu pastor. Honre o líder do departamento. Honre o líder do ministério. Você quer ser grande? Aprenda a ser pequeno. Porque ninguém se torna grande na obra de Deus se não aprender a ser pequeno. Ninguém vai ser obedecido se não aprender a obedecer. E naquele dia, nós receberemos uma posição de honra. Mas não é por aquilo que nós fomos aqui, não. É por aquilo que nós fizemos na posição que nós estávamos. O terceiro resultado específico para os aprovados, além de reconhecimento divino e posição, 1 Coríntios capítulo 3. A recompensa. Haverá recompensa, irmãos. Haverá recompensa para aqueles que entendem que precisam fazer a obra de Deus da melhor maneira possível. 1 Coríntios 3, 14. Ora, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra que alguém edificou nessa parte
permanecer, receberá galardão. Em qual parte? Na parte que Jesus fala no versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. A obra que você faz tem qual fundamento? O fundamento do seu reconhecimento? O fundamento da sua fama? O fundamento das curtições na rede social? O fundamento do reconhecimento do pastor? O fundamento de que você precisa ser visto e precisa ser aplaudido? Qual é o fundamento da obra que você tem feito? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Então, irmãos, haverá recompensa, porque se você não fizer baseado na rocha angular, na pedra de esquina, toda obra que você fizer, segundo a palavra de Deus, também haverá resultado específico para os reprovados. É um julgamento de galardão, de recompensa. Você não vai ser expulso de lá e mandado para o inferno. Não, não vai. Mas haverá reprovação para alguns, porque alguns serão salvos como que pelo fogo. Alguns conheceram Jesus na juventude e passaram a vida inteira brincando, passaram a vida inteira distantes, passaram a vida inteira relapsos, e pela misericórdia de Deus, no último momento, no último suspiro, o Senhor vai dar a oportunidade para que eles confessem os seus pecados. Mas quando comparecerem ante o tribunal de Cristo, o Senhor vai lembrar a eles do tempo que eles desperdiçaram sem fazer a vontade de Deus, do tempo que eles desperdiçaram em deixando de evangelizar, o tempo que eles desperdiçaram deixando de dar testemunho, o tempo que eles desperdiçaram deixando de anunciar a salvação em Jesus Cristo, porque foi para isso que Deus nos chamou, para fazer a sua vontade e para que o seu nome seja glorificado. Então, para alguns, o resultado específico será a reprovação, e haverá então perdas e danos. Segunda carta do apóstolo João, versículo 8. Segunda carta de João, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Você está entendendo que você pode receber a parte do galardão que você tem reservado para você? Você está entendendo que a palavra de Deus diz que antes não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão? Haverá perdas e danos, irmãos, para alguns, porque alguns vão passar a vida inteira desprezando o chamado. E naquele dia, quando comparecerem, crentes de que vão receber um grande elogio de Jesus, uma grande premiação, o Senhor simplesmente fará com que ele seja apartado, lançado para longe dele. Será salvo, como que pelo fogo, mas estará afastado, apartado de Jesus. Terá que lutar lá por um progresso que ele já poderia ter feito aqui enquanto foi chamado para a obra. O segundo resultado específico para os reprovados, constrangimento. Vamos voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. 1 Coríntios 3 e versículo 13. Olha o que diz a palavra. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O dia vai declarar qual é a obra de cada um por meio do fogo purificador da justiça de Deus. O fogo é símbolo do Espírito Santo. O fogo é símbolo da palavra. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo ou como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus vai naquele dia fazer com que muitos
sejam constrangidos por aquilo que deixaram de fazer bem feito por meio do corpo. Alguns vão comparecer com caminhões de madeira, de feno e de palha. E aí o terceiro e último resultado desse julgamento para os reprovados: o desperdício de uma grande obra, o desperdício da obra de uma vida, está no versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Você sabe, irmãos, que muitos naquele dia vão comparecer com grandes ministérios, com grandes obras, com grandes igrejas, com caminhões carregados de madeira, de feno e de palha, achando que vão estar fazendo alguma vantagem diante do Senhor. Mas o fogo da justiça de Deus, o fogo da glória de Deus, vai queimar toda essa obra daqueles que estão construindo grandes ministérios, daqueles que estão construindo grandes igrejas, daqueles que estão construindo grandes templos, mas estão fazendo para obterem fama, para obterem riqueza, e não estão preocupados com o rebanho do Senhor. Naquele dia, comparecerão diante de Jesus com carretas de madeira, de feno e de palha, mas numa faísca do fogo da glória de Deus, não sobrará nada, e serão salvos como que pelo fogo. Versículo 15, olha o que está dizendo: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. O que é detrimento? É resto, é cinza. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Talvez o indivíduo vai ser salvo porque passou a vida inteira anunciando Jesus. Mas qual era a intenção do seu coração? Jesus vai sondar naquele dia. E a obra que ele achou que ia comparecer diante de Jesus para receber um grande galardão, vai se tornar em detrimento, em cinza. Porque o fogo da glória de Deus é o fogo da purificação. O fogo da glória de Deus é o fogo da onisciência. O fogo da glória de Deus é o fogo do alto ponto de ebulição da justiça de Deus. Porque você pode enganar o pastor, eu posso enganar o pastor, você pode enganar o seu líder, eu posso enganar o meu líder, você pode enganar o seu cônjuge, eu posso enganar o meu cônjuge, mas aquele que está no trono nos observando, aquele que sabe de todas as coisas, ninguém vai enganar em nenhuma atitude da sua vida. E naquele dia, quando nós comparecermos ante o tribunal de Cristo, nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos, bem ou mal feito, por meio deste corpo que é templo do Espírito Santo. Então, prepara-te, ó igreja, para te encontrar com o teu Deus, porque Ele está às portas, e eu espero que Ele não encontre você, que Ele não encontre a mim, como loucos, sem reserva, sem azeite e sem condição de comparecer ante a sua face, que vai resplandecer toda a sua glória, e nós seremos galardoados, premiados, e eu espero que nós sejamos aprovados pela obra que nós temos feito. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória